Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Esse é mais um vídeo da série Enem mais Veste. Nesse vídeo eu continuo a parte de trigonometria. Eu vou falar de função cosseno hoje. A ideia aqui é conhecer o gráfico da função cosseno e algumas das suas variações no período e na imagem, da mesma forma que nós fizemos para a função seno na aula de função seno, tá? Bom, então vamos começar com a função cosseno, fazendo a interpretação dela na circunferência trigonométrica. Lembrando que o eixo dos cossenos é o eixo horizontal, né? O eixo x. Tá? Bom, se a gente tiver um ângulo zero, partindo do ângulo zero, quanto é o cosseno de zero? O ângulo zero ele já está em cima do eixo horizontal, do eixo x. Então, o cosseno desse ângulo é a distância dele, desse ponto, até a origem, ou seja, toda aquela linha azul ali, que é o raio da circunferência. Como o raio da circunferência trigonométrica é 1, então o cosseno de zero é 1. O que acontece quando a gente aumenta o ângulo lá no primeiro quadrante? Conforme a gente aumenta o ângulo no primeiro quadrante, a projeção cai ali no ponto A, que é um pouco menor do que no zero, né? Conforme a gente aumenta o ângulo no primeiro quadrante, o cosseno vai diminuindo, até eu chegar em π². Cosseno de π² ele vai ser zero, porque a projeção do ponto π² sobre o eixo dos cossenos cai na origem. Então, o ângulo de 90 tem cosseno igual a zero. Com isso, nós temos que no primeiro quadrante, o cosseno variou de 1 até 0. O cosseno de 0 é 1. Conforme a gente aumenta o ângulo no primeiro quadrante, o cosseno vai diminuindo até chegar em 0, quando eu chego no ângulo de π², ou 90 graus. Aumentando o ângulo lá no segundo quadrante, o que acontece com o cosseno? Fazendo a projeção sobre o eixo dos cossenos, eu tenho que a projeção cai na parte negativa, ou seja, cai à esquerda do zero, à esquerda da origem. Portanto, o cosseno aumenta negativamente, até chegar em π, né? O ângulo de 180 graus. Chegando em π, de novo, eu já estou em cima do eixo dos cossenos. Então, o cosseno de π vai ser a distância dessa extremidade do π até a origem, zero, né? Que me dá o raio, novamente, que é 1. Só que como eu estou na parte negativa do eixo dos cossenos, o cosseno vai valer menos 1. Então, o que aconteceu com o cosseno no segundo quadrante? Ele variou de 0 até menos 1. Andando lá no terceiro quadrante, tá? Aumentando o ângulo para o terceiro quadrante, a projeção sobre o eixo dos cossenos vai diminuir um pouco, na parte negativa ainda, mas está diminuindo, até que eu chego no 3π², onde a projeção cai no zero, cosseno de 3π², portanto, é zero, e no terceiro quadrante o comportamento da função cosseno foi de menos 1 até zero. Por fim, no quarto quadrante, a projeção sobre o eixo dos cossenos, o eixo horizontal, começa a aumentar novamente, até completar uma volta no ângulo de 2π, onde eu estou novamente em cima do eixo dos cossenos, e o cosseno de 2π vai ser igual a 1. Portanto, no quarto quadrante, o cosseno variou de 0 até 1. Então, nós temos agora a variação do cosseno em cada um dos quatro quadrantes. A partir daqui, se a gente continuar andando na circunferência trigonométrica, nós estamos repetindo esse mesmo ciclo, tá? Bom, então agora a ideia é pegar esse comportamento da função cosseno e transferir ele para um gráfico, para o plano cartesiano XY. Então, novamente, eu separei ali o plano cartesiano em 4 partes, em 4 retângulos, onde cada um deles representa um quadrante. Ó. De 0 a π² é o primeiro quadrante, π² a π é o segundo quadrante, π a 3π² é o terceiro quadrante e 3π a 2π é o quarto quadrante. E agora a gente vai transferir essas informações da circunferência trigonométrica para o gráfico. Tá? No primeiro quadrante, o cosseno começou em 1, ele foi de 1 até 0. No segundo quadrante, que ali é o segundo retângulo, ele vai de 0 até menos 1. No terceiro quadrante, ele vai de menos 1 até 0. E no quarto quadrante, ele vai de 0 até 1 novamente. Então, esse é o gráfico do cosseno. Tá? E claro, ele continua tanto à esquerda do zero quanto à direita do 2π. Como é que ele fica? Ele fica com esse formato aqui. Ele é parecido com o gráfico do seno, mas não é igual. Tá? Se for colocar lado a lado, vamos ver que tem um deslocamento entre um e outro. Tá? Esse é o gráfico do cosseno. Então, ele também tem domínio todos os reais. Tá? O x pode assumir qualquer valor. Tá? Agora, falando do domínio da função cosseno, né? X pode assumir qualquer valor, então domínio todos os reais. A imagem da função cosseno, que são os valores que y assume, ele vai de menos 1 até mais 1. Nós vimos lá na circunferência trigonométrica, né? Quando a gente percorre um ciclo inteiro, o valor máximo obtido pelo cosseno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então a imagem vai de menos 1 até 1.
E o período é 2π, porque ele se repete, o gráfico da função cosseno se repete a cada intervalo de 2π radianos. Ah, mas ele também se repete a cada intervalo de 4π, também se repete a cada intervalo de 6π. Mas, de novo, repetindo, o período de uma função periódica é o menor intervalo de comprimento no qual a função se repete. E o menor intervalo para a função cosseno de x é 2π, certo? Então, por isso, o período é 2π. Agora a gente vai ver de novo aquelas pequenas variações, as modificações no período e na imagem. No cosseno funciona exatamente da mesma forma que no seno. Tá? Quando eu tenho um número multiplicando o x, um coeficiente do x ali, esse número ele altera, ele modifica o período da função. Então, para a função f de x igual a cosseno de a vezes x, eu tenho uma variação no período. O período da função passa a ser 2π dividido por a. Tá? E ali eu repeti o que eu já comentei. Tá? O período é o menor intervalo de comprimento no qual a função se repete. Então agora vamos comparar a função cosseno, em azul, com algumas dessas variações. Tá? Pega a função g de x igual a cosseno de 2x, qual é o período dessa função? Ó, 2x, o coeficiente do x é 2, então o período é 2π dividido por 2, ou seja, π. Então o período é menor, a função foi comprimida. Tá? Ela foi amassada, né? Um pouco amassada. Então, ao invés dela se repetir no intervalo de 2π radianos, ela completa aquele ciclo, ela faz aquele movimento a cada intervalo de π radianos. É como se ela andasse mais rápido na circunferência trigonométrica. É como se aquele 2 estivesse imprimindo uma velocidade à função. Tá? E da mesma forma, se eu pegar a função h de x igual a cosseno de 1/2 de x, eu tenho que o período é 2π dividido por 1/2, ou seja, 4π. Então o período agora foi esticado, ele é maior. Então a função cosseno de 1/2 de x, ou cosseno de x sobre 2, ela se repete a cada intervalo de 4π radianos. E ela está ali no gráfico em verde, sendo comparada com a função cosseno de x. Tá? Não observa que ela, em relação à função cosseno de x, a função cosseno de x sobre 2, a função verde, foi esticada. Agora, a variação na imagem. Tá? Para f de x igual a b vezes cosseno de x, o b é que altera a imagem da função. O b está associado a uma variação na amplitude, na imagem da função. Então, se a função cosseno de x varia de -1 até +1, a função b vezes cosseno de x varia de -b até +b. Portanto, a imagem de b vezes cosseno vai de -b até +b. Tá? Então aqui, de novo, no mesmo gráfico, três funções. A função cosseno de x em azul, com a sua amplitude, com a sua variação na imagem de -1 até +1. Depois, em vermelho, a função 2 cosseno de x, que significa uma variação na imagem de -2 até +2. Observa que ela tem uma amplitude maior em relação a cosseno de x. E a função 1/2 cosseno de x, que varia de -1/2 a +1/2 na sua imagem. Tá? Ali a função em verde menorzinha, ali está mais uma amplitude pequena, certo? Muito bem, agora alguns exemplos para finalizar a aula, para calcular, determinar o período e a imagem de algumas funções. Tá? Observa que as contas aqui são bem diretas. Tá? Depois a gente faz alguns exercícios mais complicados. Tá? Então, determinar período e imagem das seguintes funções. F de x igual a 1/3 cosseno de 5x. Aquele 1/3 está associado à imagem, então a imagem varia de -1/3 a +1/3. E o período é 2π dividido pelo coeficiente do x. Então, 2π dividido por 5. Então, 2π quintos é o período. Ou seja, né, foi comprimido. Depois, letra B, g de x igual a 4 cosseno de x sobre 2. A imagem vai de -4 até +4, porque 4 é o coeficiente do cosseno de x, tá? Está multiplicando a função cosseno. E o período é 2π dividido pelo coeficiente do x. O coeficiente do x ele é 1/2, tá? Porque é 1/2 vezes x. Então, 2π dividido por 1/2 é 4π. Então, a função foi esticada. E a letra C, h de x igual a -2 cosseno de 2x sobre 3. Então, o número que está multiplicando o cosseno é -2. Então, quer dizer que a imagem vai de -2 a +2. E o período é 2π dividido pelo coeficiente do x. O coeficiente do x aqui é 2/3. Então, 2π dividido por 2/3, divisão de frações, mantém a primeira, 2π, e multiplica pela segunda invertida, multiplica por 3/2. Isso dá 6π sobre 2, simplificando 3π. Tá? Então, o período passou a ser 3π. Ele foi um pouquinho esticado, essa função, ok? Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até o próximo vídeo.